O edifício de Yacobian, ou em árabe, Umarat Yacobian. Oi gente, tudo bem? Eu sou Muhammad e neste vídeo eu vou contar para vocês a história do filme egípcio que eu mencionei para vocês antes do vídeo onde eu estava falando sobre a homossexualidade aqui no Egito. Então, gente, eu decidi fazer um novo vídeo para vocês contando a história do filme egípcio maravilhoso, O Edifício de Yacobian, ou como nós dizemos em árabe, Umarat Yacobian. Esse foi um dos meus filmes preferidos que eu já assisti. Esse filme eu não vou esquecer, porque é um filme bem interessante. Esse filme que eu mencionei para vocês no outro vídeo, o assunto de homossexualidade, porque nesse filme ou naquele filme eles puxavam o assunto de homossexualidade aqui no Egito. Então, gente, antes de começar, quero dizer para vocês que esse filme, O Edifício de Yacobian, foi baseado sobre um romance egípcio de um escritor egípcio que se chama Ala El-Aswani. Ele é um escritor egípcio bem famoso que já escreveu muitos romances, incluindo o romance do nosso filme de hoje, Umarat Yacobian, O Edifício de Yacobian. Então, gente, no início eu quero dizer para vocês que aquele filme estava nos cinemas aqui no Egito em 2006. Então, esse é um filme, digamos, velho. Eu entrava nesse filme no cinema aqui no Egito. Eu ficava tão feliz com esse filme maravilhoso. Tem muitos atores egípcios. Esse também é um filme longe que durava quase 3 horas. Então foi um filme cheio de eventos, de informações, caráteres diferentes. Então, gente, quando acabar de contar para vocês a história dele, eu recomendo vocês de assistir ele. Também, no outro vídeo da homossexualidade no Egito, eu deixei um link de um site onde vocês podem assistir o filme. E também nesse vídeo eu vou colocar também o mesmo link, porque acho que esse foi um site brasileiro. Espero que vocês consigam assistir o filme com legendas português, porque esse é um filme árabe. Então, gente, vamos começar. No início do filme, tem o narrador estava contando a história esse edifício que se chama Edifício de Yacobian. Esse é um edifício que fica no centro da cidade do Cairo. Até agora, esse edifício foi construído nos anos 30 e acho que esse edifício foi construído de uma pessoa da França ou da Inglaterra. Sinceramente, eu não lembro exatamente, mas no início do filme vocês vão ver a bela história da construção desse edifício. Então, gente, nesse edifício tem muitas pessoas que moram ali. Essas pessoas são de classe diferente. Por exemplo, tem as pessoas ricas, as pessoas pobres, as pessoas mais pobres. Então, nesse edifício, vocês vão se encontrar com pessoas de mentalidades diferentes. Então, por exemplo, vocês vão ver um jovem que queria muito ser um policial e por isso ele queria entrar na faculdade de polícia para ser um policial no futuro. Ele foi de uma família de classe baixa porque seu pai trabalha nesse prédio, ele guarda o edifício. Então esse cara vem de uma sociedade baixa.
E por isso, quando ele tentava entrando na faculdade de polícia, infelizmente ele não conseguia estudar nessa faculdade por causa da família dele, porque aqui no Egito, infelizmente, a lei egípcia impede as pessoas que vêm de classe baixa de entrar, de estudar nessa faculdade. E por isso esse filme mencionava essa parte para contar para nós a corrupção que fica no Egito até agora. Esse cara que eu falei com vocês, ele teve uma namorada, ela se chama Busaina. Essa mulher é também uma mulher pobre. Ela trabalha na loja, mas infelizmente o chefe dessa loja, ele não é uma pessoa legal. E por isso ele pediu para ela por muitas vezes de fazer sexo oral com ele. As amigas delas aconselhavam ela de aceitar a oferta dele, porque ela era muito pobre, também ela tem irmãos e por isso vamos dizer que ela foi o provedor de casa. Então, gente, ela foi a namorada desse jovem que queria estudar na faculdade de polícia. Também esse filme conta também outras histórias. Por exemplo, um homem rico, ele se chama Zaki, e no filme eles o chamam Zaki Basha. A palavra Basha, essa palavra é uma palavra turca, porque não sei se vocês já sabem disso, que o Egito no passado foi uma parte do Império Otomano. E por isso essa palavra foi comum aqui no Egito naquele período. Então, gente, esse homem se chama Zaki, mas ele vem da família rica. O pai dele era bem rico, era uma pessoa baixa naquele período durante a monarquia. Esse homem é um homem que bebe muito vinho, e também ele traz sempre putas para transar com elas na casa dele. Mas ele tem uma irmã, ela não gosta dele, ela planejava de tirar ele de casa, porque ela não gostava do caráter dele e por isso ela brigava sempre com ele. E um dia ele foi no café onde bebia cervejas, vinhos, e trazia uma prostituta que trabalhava nesse café. Ele ficava com ela na casa dele, mas ele tem uma oficina dele para poder transar essas mulheres, porque na casa dele mora a irmã dele, e por isso ele não poderia trazer essas mulheres na casa dele, onde fica a irmã. Então, por isso, quando ele trazia aquela mulher que trabalhava nesse restaurante, ela roubou a colana da sua irmã. E por isso, quando a sua irmã sabia disso, ela brigava com ele e tirava ele de casa. Então, essa foi a segunda história. Tem também outras pessoas, aquele homem que eu contava para vocês no vídeo anterior, o cara homossexual. E na minha opinião, essa foi a história melhor para mim. Esse cara, ele se chama Hatem, ele é um jornalista que trabalha no jornal francês aqui no Cairo. Ele era um homem homossexual. Ele um dia encontrou um soldado egípcio. Ele é um soldado bem pobre, ignorante, e por isso ele tentava de convencer ele e também lhe dar dinheiro para poder trazer ele na casa dele para poder transar com ele, porque ele era homossexual. E por isso ele tentava de trazer aquele homem. Aquele homem não era homossexual, ele já é casado e também ele é religioso e não acredita na homossexualidade. Mas aquele homem homossexual, ele tentava de convencer aquele homem de estar com ele em casa,
beber juntos ou jantar juntos. O homem, enfim, aceitou. Eles ficaram em casa, beberam e no fim eles transavam. E quero também dizer para vocês que no filme dessa história do cara homossexual, essa parte eu não mencionei no vídeo anterior. É que um dia a mulher desse cara, soldado, veio para ele na casa do homem jornalista para ajudar ela de ir juntos no hospital porque o filho dele era doente. Por isso esse homem foi rapidamente no hospital, mas infelizmente o filho morreu. O diretor queria nos dizer que esse foi por causa da homossexualidade dele e que Deus o puniu. Essa foi a causa que o diretor queria mencionar para nós no filme. E depois dessa cena, aquele homem ele deixou o prédio e foi morar com sua mulher na cidade deles, que fica longe da capital, o Cairo. E o jornalista, quando sabia isso, ele chorava, ficava bem triste. E também o diretor, numa cena impressionante, ele queria nos contar como era a infância dele, desse jornalista. E que quando ele era criança, os pais deles, eles estavam ocupados da vida deles e deixavam a criança na casa sozinho com aquele homem que limpa a casa. E por isso um dia aquele homem assediava esse menino. E quando cresceu, ele gostava dos homens mais que mulheres. Esse foi o motivo principal que ele fez um cara homossexual. E também quero dizer, gente, para vocês que esse filme criticava a homossexualidade e estava contra esse assunto, porque eu já disse para vocês no outro vídeo que o assunto da homossexualidade aqui no Egito é uma coisa que a maioria das pessoas aqui odeiam. As pessoas assim. Por isso, o filme não apoiava a homossexualidade. Então, gente, vamos para uma outra história do filme. Quero também mencionar para vocês que aquele homem que eu contei para vocês no início e queria estudar na faculdade da polícia, quando ele não poderia entrar nessa faculdade, ele entrou em uma outra faculdade. Naquele período, ele foi à mosqueia para orar. E ali ele encontrava um cara bem religioso. Eles fizeram amizades entre eles. E, enfim, esse homem, infelizmente, se converteu como um fundamentalista religioso, porque ele manifestava na faculdade contra o governo e também contra a polícia para pedir uma sociedade com lei islâmica. Então ele queria que o Egito se tornasse um país islâmico que segue a lei islâmica, a Sharia, como a gente diz. Mas no fim ele foi preso, foi na prisão e também ali eles o torturavam. E por isso ele, quando saiu da prisão, ele queria se reivindicar, porque eles o assediavam, eles o torturavam. E por isso quero também mencionar para vocês que ele, quando se tornou um cara religioso, ele tinha que deixar a Busaina, aquela mulher que eu falava com vocês. Eles se separavam porque a Busaina teve uma mentalidade diferente dele. Por exemplo, ela não queria colocar o véu, ela queria mais ficar mostrando seus cabelos. Então, por isso, eles se separavam. E aquela mulher, Saina, ela deixou a loja onde trabalhava e foi trabalhar na casa daquele homem que eu falei antes para vocês, Zaki Pasha. Zaki Pasha é aquele homem
que bebe muito, que transa com mulheres. Ela trabalhava na casa dele como uma dona de casa. Ela limpava a casa dele, ele a tratava bem. Também ela gostava dele porque ele foi um homem legal. Sim, ele é mais velho dela, mas no mesmo tempo ela apaixonava por ele, porque ele foi o primeiro homem que a tratava no jeito bem legal. Gente, quero também contar para vocês uma outra história nesse filme. Um homem se chama Azam Basha. Azam Basha foi um outro homem corrupto. Ele é casado, tem um filho, mas no mesmo tempo aquele homem ainda tem desejos sexuais. Ele é um homem grande, um homem velho, mas no mesmo tempo ele ainda quer transar com mulheres, quer casar de novo porque a esposa dele é já grande e por isso ele teve desejos bem fortes no sexo. Ele masturbava quando dormia e por isso ele queria casar com uma outra mulher mais jovem do que ele. Então um dia ele foi na cidade de Alexandria, aqui no Egito. Ele encontrava um amigo, a secretária onde trabalhava com o amigo dele, ela teve um filho, mas o esposo dela morreu no Iraque quando trabalhava ali. Então o Azam Basha se apaixonava demais com ela, queria casar com ela. Ela, como uma mulher pobre, ela aceitava casar com ele, apesar da diferença da idade entre eles, mas ela tinha que aceitar, porque ela é uma mulher viúva e também não tem um homem que pode lhe proteger. Então eles se casaram, mas ele queria, antes do casamento, que eles não tenham de novo filhos, porque ele já tem um filho e também ela já teve. Por isso o Azam Basha não queria ter mais filhos dela. Uma outra coisa é que ele queria que eles morassem juntos no Cairo, mas o filho tem que ficar com a avó dele na Alexandria. Aquele homem, um dia, ela engravidou. Ela não sabia disso, mas, enfim, ela engravidou. Disse para ele que ela estava feliz porque ela já engravidou, mas o Azam Basha, infelizmente, ficava bravo com ela e disse para ela que eles já concordavam no início de não ter filhos, mas ela disse para ele que Deus que queria isso, queria dizer que isso é haram, é proibido, que eles matam o filho. Mas o homem não aceitava. Infelizmente ele trouxe mulheres que infelizmente mataram o filho dela quando ela estava dormindo. E teve também outras histórias no meio do filme, mas quero também continuar para vocês a história do jovem que ele se tornou como um cara terrorista, um cara fundamental. Aquele cara, quando queria reivindicar das pessoas que o torturavam na prisão, ele foi no lugar onde treinava bem para poder se reivindicar. E no fim ele matava aquele homem que o torturava quando estava na prisão. E uma outra coisa que quero também mencionar para vocês é que o Zaki Basha, ele também se apaixonou para Busaina, aquela mulher que limpa a casa dele. E um dia eles dormiram juntos, mas a irmã dele, Daulat, ela entrava na oficina dele trazendo a polícia com ela, porque ela queria que a polícia prenda o irmão dele e também a namorada dele.
Mas, enfim, quando eles foram na polícia, ele chamava um advogado que lhe ajudava de sair da polícia. Enfim, eles se casaram. Então, gente, esse foi o filme de hoje, o Edifício de Jacobian. Sim, tem outras histórias durante o filme que eu não mencionava para vocês, mas esse foi um dos filmes que eu gostei demais. Eu também recomendo vocês de assistir ele se tiver legendas em português, ou pode ser também em outras línguas, porque vocês vão gostar demais da história desse filme. E também, se vocês não querem ou não conseguem assistir o filme, vocês podem ler o romance de Omar Jacobian, do escritor Alaa Aswany. Vocês vão encontrar algumas semelhanças entre o filme e o romance. Eu lia também o romance e por isso eu gostei demais. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueçam de dar o like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos aqui. Tchau!